Chegou ao final a história sobre Duzinho e Edmar. Uma história que nós estamos acompanhando desde o início da semana. Esperávamos por um desfecho positivo no sentido que eles fossem encontrados. Foram encontrados, mas infelizmente já sem vida, nessa área de difícil acesso, um terreno que fica a cerca de 12 quilômetros da fazenda do Duzinho. A polícia já pegou os principais suspeitos de envolvimento nesse crime. Havia, desde o início, um direcionamento que teria ocorrido um crime nessa história. O delegado com os investigadores agiram, a polícia militar agiu e tem 4 homens que são suspeitos desse crime que estão presos inclusive desde a madrugada do dia de hoje. A polícia chegou lá e pegou esses 4 suspeitos. Agora a pergunta que fica, qual é o envolvimento desses homens? O que eles queriam? Qual a motivação? O Duzinho e o Edmar foram feitos reféns? Eles foram mortos na sede da fazenda e foram levados para esse local? Ou já foram lá nesse local, que foram encontrados os corpos? Foram executados? O que ocorreu nessa história? Qual a motivação desse crime? Foi por dinheiro? Conheciam ou não o Duzinho? Estão por trás ali? Ou foram chamados para um crime porque tem outras pessoas que estão envolvidas? Infelizmente, gente, chegamos ao fim dessa história. E num dia marcante em 2 aspectos, porque os corpos foram encontrados, mas hoje o Duzinho faria aniversário. Hoje seria o dia de aniversário do Duzinho. Imagina o que é isso para a família. O nosso repórter Vinícius esteve mais uma vez em Baldim e ao vivo, nesse momento, sem perder tempo, nós vamos com o repórter Luiz Casoni, que está em 7 Lagoas. Ele está ao lado do delegado Alexandre Viana, que vai trazer as explicações. Desde o momento da prisão, quem são esses homens, se já eram monitorados, se a polícia já tinha essa pista desde o início, se são ou não conhecidos da família, porque mais cedo circulou essa notícia de que, inclusive, eles teriam dado um certo apoio à família no momento das buscas. Casoni, as informações com você, boa noite. Oi, Elvio, boa noite para você também e aos amigos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. Pois é, até o momento a polícia prendeu 4 homens suspeitos de participação no crime. 2 deles têm 24 anos, um 26 e um quarto suspeito 36 anos. A polícia começou esse trabalho durante a madrugada e na manhã de hoje foi até o local onde estavam os 2 corpos, os corpos das 2 vítimas, do fazendeiro Duzinho e do amigo dele, Edmar. O delegado Alexandre Viana está ao vivo com a gente, tem mais detalhes sobre o caso. Primeiramente, boa noite para o senhor, obrigado pela entrevista ao vivo. Vamos entender aqui, primeiramente, qual foi a participação desses 4 suspeitos no crime. Boa noite, Casoni, boa noite a telespectadores. Então, esses 4 autores foram agora presos e autuados em flagrante. Eles foram identificados inicialmente, o primeiro deles, por uma denúncia anônima, e através de entrevistas, a Polícia Militar esteve no local e acabou que um foi indicando o outro que estava junto e chegamos a esses 4 autores que levaram os policiais até o local onde então os corpos foram finalmente encontrados já pela manhã, já pela claridade da manhã, foi possível encontrar os corpos e então imediatamente após todas essas diligências foram trazidos à delegacia, foram autuados em flagrante, inicialmente no crime de ocultação de cadáver, mas toda a dinâmica, a participação deles, vai ser ainda delimitada dentro do inquérito. O fato também é que já foi solicitado pelo delegado a expedição de mandado de prisão, para todos os 4, também pelo crime e pela participação no homicídio. No momento da prisão, o que eles alegaram? De fato, eles foram contratados por alguém para participar do crime? O que eles disseram? Então, aqui, na delegacia, nos esclarecimentos aqui, eles mencionaram que estavam em um bar quando foram abordados por 3 homens numa caminhonete, perguntando pelo Duzinho, onde ele morava, se eles poderiam indicar a fazenda onde o Duzinho morava, uma zona rural que demanda conhecimento local. Então eles concordaram em indicar o endereço do Duzinho, mediante inclusive pagamento de uma recompensa. Eles prometeram que ia pagar
né, R$200 a cada um, para que fossem levados até a fazenda onde morava o Duzinho. E assim foi feito. Os 4 entraram na caminhonete com esses 3 homens e foram então 7, né, até a fazenda do Duzinho, onde então foi encontrado lá o Duzinho, o Edmar, e foram levados, né, posteriormente para o local. Então esses 4 homens foram até a fazenda na carroceria dessa caminhonete. E de que maneira que o Duzinho e o Edmar foram retirados da fazenda? Eles sofreram algum tipo de violência? Até o momento a polícia sabe onde de fato eles foram assassinados? Se foi dentro da propriedade, se foi no local onde os corpos foram encontrados? Sim, o relato é de que eles foram retirados da casa pelos 3 homens, né, já subjugados, amarrados. Há relato, inclusive, de que o Edmar estava amordaçado e houve até essa constatação no local, né, onde o corpo foi encontrado. E eles foram executados ali nas proximidades onde o corpo foi encontrado. Na verdade, eles foram levados uns 100 metros aproximadamente para dentro, né, fora da estrada, para dentro do terreno mais acidentado, de mata. Nesse local eles foram executados, né, segundo o relato desses 4 que foram autuados hoje. Posteriormente, os corpos foram levados mais adiante, né, aproximadamente 200 metros para dentro, onde aproveitaram um desnível natural do terreno para colocar os corpos ali e depois cobrir com terra. E como eles foram mortos? A tiros? Sim, sim. Todos os 4 relatam, né, que de onde eles estavam, relatam que ficaram na caminhonete e que eles puderam ouvir tanto o barulho quanto o clarão, né, já era escuro. E eles relatam que puderam ouvir tanto, né, os estampidos quanto o clarão dos disparos. Doutor, e quem seriam esses 3 homens que pagaram para cada um desses 4 suspeitos R$200 pela indicação de onde ficava a fazenda? Então, esses 3 autores agora, a polícia está na busca, né, de identificar e localizar. Nós já temos algumas características físicas que foram passadas por eles e algumas informações, né, que nos permitem ter alguns suspeitos. Isso vai ser agora trabalhado no sentido de que a gente ter uma qualificação mais correta para ser agora pedido um mandado de prisão, né, para posteriormente a gente concluir a investigação, inclusive coitiva deles. Delegado, são 16 dias desde o sumiço do Duzinho e do Edmar. Até o momento, as investigações já conseguem determinar em qual data eles de fato foram assassinados? Porque nós temos relatos de testemunhas que foram, inclusive, ouvidas pelas nossas reportagens, de que no dia seguinte ao desaparecimento, que foi no domingo do Dia das Mães, dia 11 de maio, ele foi visto, o Duzinho, o fazendeiro, em uma padaria na região de Baldim, e no outro dia, 2 dias depois, na terça-feira, ele teria ido até a casa de uma prima que vende cachaça. Inclusive, ontem, nós entrevistamos essa prima, que é a Simone, participou ao vivo aqui do Cidade Alerta, e ela afirmou que, de fato, recebeu em casa uma visita rápida de 5 minutos do primo dela, o Duzinho. A polícia, então, já sabe exatamente em qual data ocorreu o crime? O relato desses 4 autuados é de que eles foram mortos no mesmo dia, né? As circunstâncias indicam também a motivação, até que eles mencionam que esses 3 homens mencionavam que estavam lá em razão de negociação que não deu certo, não prosperou e foram, se diziam ali, prejudicados financeiramente pelo Duzinho, e seria essa então a motivação, né? E todo essa circunstância, essas informações, inclusive o fato deles terem os 2 corpos estarem juntos lá no mesmo local, isso tudo são indicativos, né, prioritariamente, assim, que houve essa execução no mesmo dia, né? Essa informação de que ele foi visto posteriormente a essa data, ela não coincide com as informações dos autores. Isso pode ser verificado
através de testemunhas, outras pessoas que possam tê-los visto, mas provavelmente pode ser um erro de data, né? As circunstâncias, o que nós temos até agora de materialidade, a localização dos corpos, né? Com as declarações desses 4 envolvidos, é de que eles foram mortos no mesmo dia. Então, possivelmente, na sua opinião, essas testemunhas teriam se confundido quando tiveram esse último contato com o Duzinho? A gente acredita que pode ter havido uma confusão de datas, né? O relato é de que após o desaparecimento, né, inicialmente a gente não tinha certeza de que estavam mortos, então a gente trabalhava com essa hipótese, né? Mas com agora a localização desses autores e a confissão deles, eles não confessaram ter participado da morte, mas confessaram estar ali presente no local. Eles viram os autores levarem as vítimas até esse terreno descampado e presenciar, assim, ouviram disparos e tudo. Então tudo isso coincide, né, com as investigações, né? É possível que haja um desencontro ali, provavelmente haja uma confusão de datas aí. Se esses suspeitos não tivessem indicado o local onde os corpos foram deixados, dificilmente a polícia encontraria? Se tratar aqui uma área rural muito extensa. Sim, a área onde o local onde eles foram encontrados precisou de corda até. Era uma descida muito grande. O investigador que esteve no local, ele menciona que eles tiveram dificuldade de acessar o terreno, né? Então, se trata de uma área bastante acidentada, uma área rural, com muito verde. Pois é, doutor, daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre o caso e traz mais detalhes sobre a investigação, que levou aí 16 dias desde o desaparecimento do fazendeiro e também do vizinho e amigo Edmar de Azevedo. Bom, hoje, ao longo do dia, o meu colega, o repórter Vinícius Rangel, esteve no local onde os corpos foram encontrados. Fica a aproximadamente 35 minutos de distância por uma estrada de terra da fazenda do Duzinho. Vamos acompanhar então a reportagem. Pouco depois de o dia amanhecer, a movimentação era grande na zona rural de Baldim, na região central do estado. Os corpos de 2 homens haviam sido encontrados. Embora ainda não houvesse confirmação oficial, a notícia era quase certa. Os corpos seriam de Duzinho e Edmar. Nós estamos saindo da comunidade de Vargem Grande, em Baldim, onde fica a fazenda do Duzinho, e seguindo até o ponto onde os corpos foram encontrados. Daqui até lá são cerca de 10 quilômetros, numa estrada de terra muito sinuosa, de difícil acesso. A partir desse ponto não tem sinal de telefone, muito menos de internet, não há iluminação por aqui. A polícia só conseguiu chegar até o local porque um dos suspeitos confessou o crime e mostrou onde havia abandonado os corpos. Natan foi à frente, guiando nossa equipe. Depois de quase 20 minutos andando de carro, nós chegamos aqui na região onde os 2 foram encontrados. E a gente percebe que não havia a menor condição de alguém que não conhece essa região aqui chegar para fazer essa desova, né, Natan? Porque, de fato, bem distante do local que a gente estava. Sim, não tem nenhuma condição, ninguém poderia imaginar, né, um lugar muito remoto, geograficamente muito inacessível. Um dos envolvidos trabalhou aqui nessa fazenda e por isso conhecia muito bem a região. Depois da conversa que a polícia teve com esses suspeitos, vocês identificaram quem descobriram que eram pessoas que moravam aqui na comunidade e tinham contato com vocês? Sim, 3, né, dos 4 nomes que eu tomei conhecimento são de pessoas que eu convivi na infância, que eu joguei muita bola. Inclusive um desses 3 que eu conhecia esteve na loja dos meus pais no meio da semana passada, né, com palavras de conforto, desejando que tudo fosse resolvido, que ele fosse encontrado, dizendo que em nome de Deus tudo daria certo.
Não o suficiente, também no final de semana, né, veio até mim e ao meu primo, filho do Candim, pegou na nossa mão, né, com mais palavras de conforto. Você chegou aqui pouco depois que os bombeiros haviam feito o resgate, né? Qual que era o cenário? Muita polícia, né? Também a perícia teve por aqui nessa tentativa de fazer a retirada dos corpos que estavam lá embaixo. Sim, no momento em que eu cheguei, os bombeiros já tinham deixado, né, o local, tinha ali algumas viaturas da polícia, né, e eu vim com eles, e eu vim tentar conseguir algumas informações, mas eles não tinham muitas informações para passar, e o meu tio que me inteirou, né, a respeito de tudo, os corpos foram encontrados bem lá embaixo mesmo, né, na grota. A gente chegando um pouco mais à frente aqui, você vai ver o quão alto é esse precipício. E por isso o Corpo de Bombeiros acionado também utilizou como apoio o helicóptero Arcanjo 4 para conseguir acessar essas vítimas e trazê-las até o ponto mais alto, depois entregando para o Rabecão. Ô, Natan, seu tio, hoje, 27 de maio, estaria completando 60 anos, aniversário dele, vocês receberam essa notícia trágica. É uma revolta, né? É uma revolta porque, né, a gente chegou a pensar, que eu disse em outras entrevistas, que pudesse ser alguém motivado por raiva ou alguma insatisfação, mas saber, né, que foram pessoas da comunidade, pessoas que a gente conhecia e que não tinham motivo para fazer nada com ele, que não tinham relação com ele, me faz pensar que foi puramente para extorquir, para se apossar do que era dele, ou então amando de alguém. Este foi o último ponto que a polícia conseguiu chegar. Os corpos estavam lá embaixo, demonstra a complexidade para fazer esse resgate e também a dificuldade de chegar até esse ponto. Natan, vocês não têm as informações de, por exemplo, quando e onde seu tio e o Edmar foram mortos? Não sabemos, né? Nós não sabemos por quanto tempo permaneceram em cárcere privado, por quanto tempo ou quais terrores foram infligidos a eles. Não temos essas respostas ainda. Pelo cenário que vocês encontraram lá na fazenda, você acredita que houve uma briga, que eles de fato foram coagidos a sair dali com aquele cenário da casa toda revirada, né? Sim, acreditamos fortemente que eles foram retirados da casa com vida. Cândido Martins, o Duzinho, e Edmar Azevedo, o Zoião, estavam desaparecidos havia 16 dias. Eles moravam nesta fazenda, no distrito de Vargem Grande, em Baldim. O vizinho Alberto esteve na propriedade no dia 11 de maio e ouviu vozes de pessoas desconhecidas. Eu vim para desligar uma bomba, né? Que eu sou agricultor e tenho um plantio com ele aí, na terra dele. Então, por volta de 5 horas, 5 e pouco, eu tentei falar com ele, né, com o Duzinho, não consegui. Tentei falar com o Edmar, que é o que fica junto com ele aí, não consegui. Aí liguei para o meu parceiro, né, que a gente trabalha junto aqui. Aí para a gente vir desligar a bomba, que a bomba estava ligada desde mais cedo. E a pessoa que era responsável por ter desligado dela não estava em condições, estava em outro local. Aí nós viemos, e era por volta de 9 horas da noite. Aí chegamos ali, a luz da casa estava acesa, né, mas nunca vim aqui, isso foi a primeira vez. Aí a luz estava acesa da casa, a gente chamou por nome. A luz apagou. Aí na porta apareceu alguém que eu não conheço, nunca vi, nem só ouvi a voz, que era uma voz até diferente, né? Que eu tinha costume de ouvir os dois, mas essa voz eu nunca tinha ouvido. Aí eu falei, ó, vim desligar uma bomba aí, o Duzinho tá aí, eu falei, tá não. E o Edmar? Também não. Eu falei, não, porque eu vim desligar a bomba. Ele falou, não, pode ir. Ele nem esperou terminar de falar. Eu falei, não, pode ir. Eu falei, tudo bem. Aí virei e nós fomos embora. Aí quando a gente virou para ir embora, uma luz lá já estava acesa, né? Não sei se fiquei sabendo que era quarto, para mim era até uma cozinha. E o Edmar estava lá, gesticulando lá dentro. Aí comentei com o meu parceiro, falei assim, ó, o Edmar não quis receber a gente, né? Vamos embora. Aí para mim era normalidade. Aí fomos lá, desligamos a bomba e fomos embora. No dia 12 de maio, o Duzinho foi visto na padaria da cidade. Comprou o pão normalmente e sumiu. A prima de Duzinho afirma que ele esteve na casa dela na terça-feira, 13 de maio. Ele estava feliz, alegre, eu não vi preocupação nele. Ele estava uma pessoa tranquila. Chegou, me perguntou quanto que estava me devendo.
Aí eu falei assim, Duzinho, foi R$50 que você ficou me devendo. Aí ele só tirou o dinheiro e me pagou ali, eu estava ali em cima, ele nem entrou, me pagou e virou para trás. Eu falei assim, uai, Duzinho, você não vai levar cachaça, não? Ele falou assim, não, eu parei de beber. Sem contato, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência no dia 15 de maio. O receio era de que os dois pudessem ter sido sequestrados, já que a casa principal da fazenda estava revirada e o carro de Duzinho estava com a chave na ignição. Algumas perguntas ainda estão sem respostas. O que motivou os assassinatos de Duzinho e Edmar? Os 4 homens que foram presos agiram juntos? Eles foram contratados por alguém? Qual é o sentimento que fica e essa necessidade agora? 4 presos, mas muitas informações ainda que precisam ser esclarecidas, a começar pelo que motivou eles a fazerem isso. Sim, essa história ainda está longe de acabar, a gente ainda precisa de muitas respostas e não tem como dizer, né, que isso é um alívio, mas talvez diminua um pouco da angústia que a gente sentia. E o que a gente espera agora é que todos os envolvidos, que eles sejam identificados, presos e que permaneçam presos, que paguem pelo que fizeram, né? Talvez isso nem seja a exata definição de justiça, mas porque apesar de tudo o meu tio não vai voltar, né? O Edmar não vai voltar. Então, não dá para reparar esse dano, mas que, pelo menos, os autores paguem pelo que fizeram. Ao vivo novamente com o Luiz Casoni, que está ao lado do doutor Alexandre Viana, esclarecendo o que até então, hoje, mais cedo, seriam as dúvidas do próprio Natan, dos parentes e de muitos que estão acompanhando essa história aqui no Cidade Alerta desde o início. E, Casoni, eu retomo com você, para que você possa continuar a entrevista com o doutor Alexandre, no ponto em que o Natan falou lá no início da reportagem que ele ficou muito surpreso ao saber que pelo menos 3 dos envolvidos seriam pessoas da comunidade, seriam pessoas que teriam, no decorrer dessa semana, fingindo um falso apoio, de uma frieza imensa. E eu gostaria que você perguntasse exatamente isso ao delegado, né? Realmente essas pessoas eram ali da comunidade, tem 4 presos, né? Ele cita 3. Tem outros 3 que o delegado claramente nos contou que podem ser aí os mandantes desse crime, né? Então, enfim, bate essa parte da história que eram pessoas da comunidade, que podem ter fingido um apoio, inclusive também ter fingido lá, né? Nós vamos ajudar nas buscas. É muita frieza, é calcular demais uma situação como essa, sabe? Com você aí, meu amigo. Pois é, doutor, de fato, de onde são esses suspeitos? São daqui da região, são de outras cidades de Minas Gerais? Então, o que foram qualificados, né, durante a oitiva, 1 tem residência na cidade de Contagem e 3 tem residência na cidade de Baldim. São pessoas realmente do município, um município pequeno, certamente são conhecidos ali, né, da família, das circunstâncias. Essas informações, então, até chocam bastante, né, de que eles, sabedores aí do destino cruel do Duzinho, do Edmar, e aí ainda ajudaram uma suposta busca ali, sabendo que eles não estavam naquele local onde eles fingiam procurar, sabendo até do destino. Isso é muito chocante, mas realmente foi confirmado pela qualificação, pela identificação dos 4, né? 3 realmente são da comunidade lá. Bom, e os 3 supostos mandantes do crime? Os que teriam contratado esses 4 homens? Então, esses 3 são, na verdade, executores, inclusive, né? Eles foram lá, contrataram a princípio esses 4 autuados hoje para somente indicar o local, a moradia, né, das vítimas. E esses 3 executaram, então, segundo o relato, né, que já tem nos autos, executaram e depois ocultaram os corpos. A informação, inclusive, de que eles foram executados, os autores, então, retornaram depois até na casa do Duzinho, do Edmar, reviraram a casa,
pegaram inclusive as ferramentas que eles utilizaram depois, né? Voltaram novamente ao local onde estavam os corpos e dali então eles adentraram mais para, né, a terreno afora ali para ocultar ainda mais, né? Ficar mais difícil o acesso. E ali então eles usaram essas ferramentas ali para escavar e posteriormente julgar essa terra ali e tampar os corpos. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem do meu colega, do Vinícius Rangel, o trabalho ali da polícia, as buscas pelos corpos que foram identificados e localizados hoje pela manhã. Devido ao estado avançado de decomposição e não sendo possível, nessa circunstância, um reconhecimento no local, há alguma dúvida de que os dois corpos sejam das vítimas, do fazendeiro e do amigo? Então, os corpos, apesar do tempo já decorrido, né, entre a data ali da morte e a data da localização, mas os corpos eram sim possíveis de serem identificados, né? Inclusive uma das características ali que foi relatada pelos 4 autuados de hoje, o que o Edmar tinha sido inclusive amordaçado antes de ser levado, e um dos corpos ali encontrava nessa situação amordaçada, né? Então o lapso temporal mesmo, né, de 16 dias, mas ainda permitiu, né, que os corpos fossem reconhecidos, sim. Um dos familiares do Duzinho disse que o fazendeiro tinha dentes de ouro. Isso foi identificado no momento em que os corpos foram localizados? Essa questão dos dentes não foi identificada. Não há nenhuma notícia oficial, né? Os corpos estão sendo submetidos aos exames cadavéricos, necrópsia, exames periciais, né? Mas os relatos de local, os investigadores que presenciaram, inclusive o trabalho, ajudaram a localizar os corpos ali, eles não relatam que havia esse dente de ouro, né? O que há assim de relato é que um desses 3 autores, executores, né, que chegaram na caminhonete, um desses 3 sim tinha dente de ouro. É até uma característica que a gente vai utilizar para fazer a localização, identificação, né, desse suspeito. Então, mas o Duzinho não. O Duzinho não há até o momento. O IML vai confirmar, né? Mas o de local lá, o que os investigadores que estiveram presentes, eles me falaram que não bate essa história de dente de ouro. A história do dente de ouro foi relatada pelos 4 autuados, que desses 3 que chegaram na caminhonete, esse sim, um deles tinha dente de ouro. Doutor, eu soube que o celular de uma das vítimas foi encontrado com os suspeitos. Esse aparelho seria do Duzinho, o fazendeiro, ou do amigo Edmar? Sim, esse aparelho que foi localizado com um desses 4 autores, né, está apreendido, pertencia ao Edmar. O aparelho do Duzinho, ele possivelmente esteja com esses autores, né? Ele não foi localizado, é possível que eles estejam com os autores ainda. Doutor, nesses dias de investigação, foi possível levantar se houve movimentações bancárias na conta do Duzinho? O sigilo bancário já foi quebrado? Já houve a representação na justiça, né, para quebra de sigilo bancário, onde a gente vai poder verificar na movimentação, né, para quem foi transferido o dinheiro, conta de quem, né, que teria recebido dinheiro. Agora, há relato, né, desses também que foram autuados hoje, que houve sim uma movimentação por Pix, né, que foi feita pelo celular, inclusive, do Duzinho, né? Isso vai ser confirmado no decorrer da investigação, tanto com a apreensão do aparelho, quanto com a quebra de sigilo, onde vai poder a gente verificar, né, essa movimentação e se realmente foi passado dinheiro para quem, e aí essas informações vão dar mais robustez aí aos indícios. Doutor, você disse que as vítimas foram retiradas da sede da fazenda à força, amarradas e levadas até a caminhonete. Uma delas, no caso o fazendeiro, estava amordaçado. É possível afirmar que os dois foram torturados? A informação, né, do que o Edmar, né, tinha sido amordaçado,
a informação também de que ele sofreu agressão física, coronhada, né? O que vai de encontro a aos vestígios que foram encontrados no local de sangue ali na casa. Agora, também temos a informação de que o próprio Duzinho tenha sido levado até o local onde ele foi executado no próprio carro. Ali a gente vê, inclusive, algumas manchas de sangue dentro do carro. Isso também, os exames periciais vão confirmar isso, mas há uma informação de que o Duzinho tenha sido levado até no próprio carro dele, o que explicaria essa mancha de sangue, né? A princípio, o Edmar foi levado ao local da execução na caminhonete e o Duzinho foi levado no próprio carro. E, posteriormente, o carro foi levado de volta à casa, né? O que explicaria, a princípio, essas manchas. Seria o carro prata sedã que foi encontrado com a chave na ignição. Exatamente. Essa a informação, então, é nesse sentido, né? Então, a princípio, explicaria, né, o motivo do carro estar ali com a chave na ignição, ou explicaria essas manchas, né, de sangue dentro do carro. Mas vamos dizer, os exames periciais de laboratório vão indicar ali aquele sangue, se é sangue humano, se é sangue do Duzinho, se é sangue do Edmar. Isso, os exames periciais vão confirmar isso pra gente. Pois não, Elvert? O doutor Alexandre está me escutando também, não está? Sim, está te ouvindo. Doutor Alexandre, aqui pela primeira vez, meu boa noite ao senhor e muito obrigado pela entrevista. Eu interrompi porque eu tô com uma pergunta aqui na minha cabeça o tempo todo e eu tô aqui me remexendo para ouvir a resposta dessa pergunta. Só começou a entrevista de hoje contando que os 3 estavam num bar, que chegam outros 3 na caminhonete, que abordam os 3 que estavam no bar e falam o seguinte: me indica onde é a casa do Duzinho. Mas isso aconteceu na percepção do senhor e até onde a investigação aponta, que foi tão natural assim? Será que eles já não se conheciam, já tiveram uma conversa prévia sobre algo, né? Porque você imagina se 3 no boteco chegam e falam assim: me mostra onde é a casa do Duzinho, eu dou R$200 para quem nos levar até lá. Porque se eles tivessem percebido a situação ali de um crime que eles não quisessem participar, no momento que eles percebessem a situação, poderiam abandonar a caminhonete, sair correndo e qualquer outra situação, mas não, eles permanecem lá, pelo que eu entendi da explicação. Será que eles já tiveram algum contato? Será que eles já tinham sido procurados? Será que já havia ali antes um plano que eles toparam participar e depois veio a proposta em dinheiro? Então vamos lá no dia de hoje para resolver isso. O que o senhor percebe do início da história, sabe? Tem frieza demais em tudo que está sendo contado por esses 4 suspeitos, sabe? A gente fica com o coração apertado. E num dia que hoje o Duzinho estaria completando 60 anos, 3 que são da comunidade, 3 que todos conheciam, né? Então você topar uma empreitada por R$200 para tirar a vida do outro lá, é muita frieza nessa história. O senhor acha que teve algum contato anterior a esse momento do dia do bar? Então, toda essa história, isso vai ser verificado, né, ao longo do inquérito. Há que se identificar ainda, qualificar esses 3 autores. A gente está próximo disso, né, de se encontrar, né, a identificação dos autores para posteriormente a gente tentar localizá-los. Mas essa história realmente choca que alguém tenha participado desse crime por um valor tão baixo. Muitas vezes, muito embora a gente tenha visto, né, na história policial ocorrências de crimes violentos até por valor menor, né? Mas essa informação de que eles receberam esses R$200 seria a princípio só para indicar a casa do Duzinho. O que eles mencionam é isso, né? Que eles estavam ali, foram pagos para indicar a casa do Duzinho. Talvez possa, vamos dizer, uma forma desses 3 autores persuadi-los a sair do bar e indicar um endereço numa zona rural, né? Muito embora a gente reconheça, é estranho toda essa história. Isso pode ser e vai ser esclarecido no inquérito, né? Mas o fato, sim, até o momento é que a gente tem essa informação de que eles estavam lá para indicar. Obviamente,
em casos que a gente investiga, esse tipo de situação é comum. A pessoa, muitas vezes, ela tenta, vamos dizer, imputar-se a si própria uma participação menor, né? Vai querer colocar os atos mais graves ao terceiro, a uma pessoa, muitas vezes indica até pessoas inexistentes. Isso a gente percebe no dia a dia policial. Agora, o fato em questão que a gente está trabalhando é que nós temos, então, esses 3 autores, nós temos, vamos dizer, já algumas informações muito boas que podem nos levar a identificá-los. Então, uma possível, uma continuidade das investigações, essa prisão desses autores vai ajudar a esclarecer muito mais, inclusive se eles têm só uma participação menor ou se realmente eles tiveram um envolvimento bem maior do que eles estão tentando demonstrar agora. Exatamente. Aí, delegado, eu pergunto ao senhor, desses 4 presos, qual que é o histórico deles? Tem passagem? Quem são essas pessoas? Porque a gente vai vendo o nível do coração desse pessoal, né? Porque só de ter topado essa empreitada do jeito que está sendo contado, a gente já vê que, né? Mas qual que é o histórico deles? Tem passagem? Quem são essas pessoas? O que a polícia já apurou no histórico desses 4 envolvidos? Então, esses 4, eles foram autuados hoje, foram ouvidos, né? O histórico policial deles não demonstra nada, ocorrência, né, desse tipo de vamos dizer, envolvimento em homicídio, né? Nós temos aí uma passagem por porte, uma passagem por tráfico, né? Mas por homicídio não temos. Agora, nem sempre vamos dizer, nem sempre a FAC, a folha de antecedentes criminais, ela demonstra ali a periculosidade da pessoa. Muitas vezes a gente vê casos aí de autores, de pessoas que têm um vasto envolvimento com crimes, mas que conseguem ainda, de uma forma ou de outra, não terem essa ficha, vamos dizer, anotada, porque depende ainda de uma investigação ser concluída, depende do indiciamento, né? A gente às vezes percebe autores aí investigados que têm ocorrências, registros de ocorrências, mas não tem registro de indiciamento, onde vai gerar anotação, né, na FAC. Mas 2 desses têm essas passagens. Agora, o histórico completo dos 4, né, de ocorrências, de envolvimento em ocorrências, mesmo que não gerando anotação, né, na folha de antecedentes, isso tudo é objeto, isso tudo é considerado até para a gente montar ali esse quebra-cabeça, né, de que tipo de envolvimento, que tipo de interesse também eles poderiam ter, né, nessa ação. Só para a gente esclarecer, doutor, por que até o momento esses 4 suspeitos foram presos apenas pela participação no crime de ocultação de cadáver? Sim, Então, hoje, no momento, né, o crime que a gente tem em flagrante, em estado de flagrante, que permitia fazer uma autuação em flagrante, é o crime de ocultação de cadáver, o que foi feito. E, posteriormente, o delegado já também fez a representação à justiça para a decretação da prisão pelo homicídio. Agora, a participação maior ou menor vai ser apurada, né? Mas, no momento, eles estão presos, estão recolhidos pelo crime de ocultação de cadáver. Bom, o primeiro suspeito foi localizado depois de uma denúncia, na noite de ontem. Como que a polícia chegou aos outros 3 suspeitos? Os outros 3 suspeitos foram indicados pelo primeiro, né? O primeiro foi através dessa denúncia, ele foi localizado lá na cidade de Contagem, e aí os policiais conversando com ele, interrogando ali com aquela entrevista, né, essas informações, ele acabou então confirmando, né, que teve essa história, que ele foi chamado para indicar um local, e aí através dele os outros 3 foram sendo localizados, né? O primeiro foi indicando até os 4 serem localizados. E depois acabaram aqui na delegacia sendo ouvidos, sendo autuados. Então confirmaram essa participação no sentido de que informaram o local, né?
mas o envolvimento direto mesmo, a gente ainda tem muito que ser levantado, muito que ser esclarecido, e vai ser feito agora, né, com o decorrer da investigação. Ou seja, até o momento o que se sabe é que o crime teria sido motivado por vingança, depois de uma desavença ali em negociações feitas pelo fazendeiro. Sim, esse é o relato, né, desses 4 autuados, de que já dentro da casa onde eles estavam no momento que esses 3 autores aí, esses 3 executores estavam ali revirando a casa, eles teriam dito, né, que eles foram prejudicados, que eles tinham tomado prejuízo, né, em razão de uma negociação que foi feita com o Duzinho, uma negociação de um imóvel. Então, isso, né, nos leva a crer que teve a motivação, partiu disso aí, né? Obviamente, a oitiva, a localização e oitiva desses executores pode revelar outros detalhes, né? Mas a informação inicial, né, que nós temos até agora, né, com as oitivas desses 4 autuados que já foram presos, é que a motivação foi essa, né? Essa vingança em razão de um prejuízo, né, que foi causado em razão desse negócio, foi feito pelo Duzinho. Seria uma fazenda? Foi, exato, um terreno lá, né, na zona rural, uma fazenda mesmo, que foi essa negociação, não deu certo e acabou que esses autores aí se decidiram por conta própria lá se vingar, né, do Duzinho em razão desse negócio. Muito bem, doutor. Agradeço pela sua participação ao vivo aqui na Record, no Cidade Alerta Minas. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos sobre as últimas atualizações sobre esse caso que mobilizou toda a nossa equipe nesses últimos dias. E a gente agradece aí também a cooperação. A polícia trabalha realmente com informações, né? E a divulgação, isso sempre ajuda também a polícia. E a gente tá aqui sempre de portas abertas para estar prestando esclarecimento a toda a população através dos órgãos aí, né, da TV Record, e vamos trabalhar e continuar o trabalho. Tá certo, muito obrigado, boa noite. Conversamos então com o delegado Alexandre Viana, dando mais detalhes sobre o caso do desaparecimento do fazendeiro Cândido Maia, conhecido como Duzinho, e do amigo dele, Edmar de Azevedo. Desfecho esse depois de 16 dias desde o desaparecimento. Os corpos das 2 vítimas foram encontrados hoje pela manhã em uma área rural em Baldim, em uma comunidade chamada de Rótulo, que fica a aproximadamente 35 minutos de distância por uma estrada de terra até a fazenda da vítima. Eu volto com você, Elbert. Obrigado, Casoni. Obrigado, doutor Alexandre Viana.